Vivemos uma vida indolente com relação, Senhor Deus, ao pecado, Pai. Negligente com relação a Deus. Que o Senhor, ó Pai, haja nas nossas fraquezas, esteja nos fortalecendo, Pai, e nos firmando cada dia mais e mais na Tua palavra. Tira a covardia dos nossos corações, ó Pai, e coloca a Tua intrepidez, a intrepidez daqueles homens, ó Senhor, no passado, Senhor, que não se importavam com a sua condição, Pai, mas continuavam pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Dá-nos essa coragem, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, o livro de Provérbios, capítulo 12, agora nos versos 26 e 27. Versos 26 e 27. Eu vou fazer a leitura do verso 24 até o verso 28, que é o último trecho, é a conclusão do capítulo 12 de Provérbios. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Na semana passada nós expusemos o verso 25, e eu gostaria de falar algumas coisas a respeito desse verso para darmos continuidade. Nós vimos que no verso 25 há uma mudança do resultado político e físico da diligência com o trabalho para a cura da depressão psicológica por meio de uma palavra bondosa. Vimos também que essa coleção associa com frequência o discurso prudente com o trabalho prudente, não permitindo nenhuma separação entre esses dois elementos essenciais da sabedoria. O provérbio 25 promove um modo de falar que anima o coração, contrapondo-se com a ansiedade que traz pesar. Vimos que a ansiedade afasta o indivíduo do seu pensamento racional. A ansiedade faz com que os homens se curvem, prostrando e desanimando tal homem. E a cura para isso é a boa palavra de Deus, aplicada pela fé. Isso vai alegrar o coração do homem. E particularmente o Evangelho, as boas novas, tem como objetivo alegrar os corações dos homens que estão cansados e oprimidos. E os ministros do Evangelho, nós vimos, eles devem ser os auxiliares dessa alegria, aqueles que transmitem esse Evangelho. Enquanto a ansiedade torna a pessoa incapaz de agir, a palavra pessoal e bondosa, agradável e doce, oportuna e cuidadosa, restaura com ânimo a esperança desse homem. E a palavra de Deus tem poder para consolar, porque são palavras eternas, palavras de vida e de verdade. E assim, o justo vai servir de guia para o seu companheiro. É o que nós vamos ver aqui. Veremos mais uma vez a questão do caráter que se manifesta na vida de uma pessoa por meio do seu comportamento, de uma palavra bondosa que dá a vida. E aí o verso 26 diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Uma tradução mais literal do texto que nós temos aqui seria assim: o reto sai à procura de seu amigo de confiança. Bem diferente, da tradução, mas é o que temos aqui por meio de uma paráfrase, é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Nesse verso, nós vamos ver mais uma vez a questão do caráter que se manifesta na vida de uma pessoa por meio do seu comportamento. E o livro de Provérbios está cheio de exemplos, e não só de exemplos, mas de exortações para que isso seja realidade. Quando o pai diz: filho, que essas palavras estejam no teu coração, você precisa internalizá-las, tê-las em si. Porque essa é a perspectiva. Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, ela muda a pessoa completamente. E a coisa mais visível que a gente vai ver na mudança do Evangelho, na ação do Evangelho na vida da pessoa, é no seu comportamento, é no seu modo
modo de vida. Mas veremos nesse verso que uma boa palavra vai vir de uma boa pessoa. E assim os versos 25 e 26 vão se completar. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. E dessa forma, você vai ver essa ligação entre o verso 25 e o verso 26, porque essa boa palavra vem daquele que é sábio, que é justo, aquele que teme ao Senhor. Mas esse verso vai nos chamar a atenção para outras coisas também. Esse provérbio vai nos admoestar em termos de extrema cautela na escolha de amigos íntimos. E por que isso? Porque viver em um contexto de perversidade faz o indivíduo se desviar do caminho da vida para o caminho da morte. Quando ele usa essa expressão aqui, o reto sai à procura, ou o justo serve de guia, e a ideia seria o reto sair à procura de seu amigo de confiança, dá a ideia no original de alguém, de alguém ser enviado para obter uma informação. E a ideia aqui é que esse verso é uma metáfora de uma investigação cuidadosa, diligente e penetrante, a fim de descobrir o que está oculto. O justo serve de guia para o seu companheiro. O reto sai à procura de um amigo de confiança. É interessante que, se nós formos olhar esses dois versos aqui, nós poderíamos dizer que aqueles homens que estão ansiosos no seu coração, eles vão procurar uma boa palavra. E aonde eles vão procurar essa boa palavra? De onde vem essa boa palavra? Da boca de um homem justo, da boca de um homem que teme ao Senhor. Por isso a ideia aqui é no cuidado que nós devemos ter da escolha de um amigo íntimo. Por quê? Porque a ideia é que o amigo íntimo seja um conselheiro. O amigo próximo é aquele que nos aconselha. Quando ele diz assim, o justo serve de guia para o seu companheiro, ou o reto sai à procura de um amigo de confiança, que seria a mesma coisa, nós vamos perceber que essa expressão aqui, companheiro, se refere a um amigo íntimo, a um amigo de peito, ou seja, um amigo do peito, ou um conselheiro pessoal. Em geral não é assim. Um amigo íntimo, ele também não pode ser considerado um conselheiro pessoal, pois é alguém em que você confia. Por isso, a preocupação de percebermos na escolha dos nossos amigos, na escolha daqueles que estão ao nosso lado, que vão caminhar conosco, que essa escolha deve ter um padrão. E esse padrão está apontando para a palavra de Deus, para aqueles que temem ao Senhor. Parte do fracasso de Sansão se deu por ele ter buscado amigos íntimos entre os filisteus incircuncisos e não entre os seus familiares, ou seja, os da família da aliança. Abram Juízes capítulo 14, verso 11. É interessante, se nós formos olhar a história de Sansão, você percebe que toda a história dele, ali contada, no momento da sua idade madura, seus pais viviam num contexto, e que contexto é esse? O contexto do povo da aliança, mas percebam que a história de Sansão, ela é toda contada no meio dos filisteus. Ele estava vivendo ali no meio deles, constantemente. Olha o que diz aqui, Juízes 14, 11. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Ou seja, companheiros aí, a ideia de amigo íntimo. É a mesma palavra aqui. Olha o verso 20. Essa amizade, essa relação era tão próxima com o mundo por meio dos seus amigos, que o seu companheiro de honra, ou seja,
O seu padrinho era um filisteu. Juízes capítulo 14, verso 20. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Percebam como ele estava vivenciando ali, comungando com aqueles que não deveriam comungar. Eram pessoas que faziam parte da sua vida íntima, ao ponto de participarem da sua realidade e de um momento mais feliz de um homem, que é o seu matrimônio. Eu acho que existem momentos pontuais na nossa vida, né? Aniversário, é um momento que a gente quer que todas as pessoas que a gente gosta estejam presentes, nossos amigos, casamento, é isso? São datas pontuais, para que a gente comemore isso com as pessoas que a gente ama, que a gente está próximo. É lógico que nem sempre, nesses momentos, as pessoas mais íntimas estão, mas é um momento que essas pessoas estejam ali presentes, e a gente faz questão de que elas estejam ali, também em funerais. Mas esse era o envolvimento de Sansão. E aonde, olhando o texto aqui, onde o homem injusto, onde alguém pode buscar consolo? Por meio da palavra de Deus. E como essa palavra se manifesta? Por meio de nós, dos justos, aqueles que temem ao Senhor. Por isso os nossos olhos devem estar abertos para sinais de incorrigibilidade, engano, tagarelice ou uma conduta que não se mostra confiável em alguém, na hora de sair à procura de um amigo de confiança. É interessante, nós vamos olhar a nossa confissão de fé no artigo que fala sobre julgo desigual. E é interessante o que ele vai dizer. Ele vai dizer ali que julgo desigual não é só o casamento do crente com o incrédulo, mas é o casamento do crente com pessoas que estão na igreja e que notoriamente demonstram um comportamento ímpio, que notoriamente demonstram amizade com o mundo. O apóstolo Paulo, quando fala sobre disciplina na igreja, lá no capítulo 5 de Coríntios, acho que é em 1 Coríntios, se eu não me engano, ele vai dizer assim: olha, vocês precisam expulsar de dentro da igreja o malfeitor, por causa do pecado. Uma pessoa que tinha pecado, a igreja estava conivente e não fez nada. E aí ele diz: porque vocês vão viver no mundo, vocês vão conviver com ímpios. E esse convívio no mundo não é pecaminoso, porque nós vivemos nesse mundo. E como vivemos nesse mundo, devemos ser sagazes como as serpentes e puros, santos como as pombas, para viver nesse mundo, no meio dos ímpios, mas no meio da igreja não. Com esses que se mostram notoriamente ímpios, camuflados de ovelhas, mas são lobos, nem sequer comais. E é nessa mesma linha que nós estamos vendo aqui, essa advertência implícita nesse provérbio. Nós temos que estar atentos, nossos olhos devem estar abertos para esse tipo de coisa. Abra Provérbios capítulo 12, verso 1 e o verso 15. Será que nós vamos buscar conselho ou consolo por meio da palavra de Deus, através de pessoas que são incorrigíveis? Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Verso 15: o caminho do insensato a seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Será que nós vamos buscar pessoas para serem nossos conselheiros, nossos amigos íntimos, pessoas que são incorrigíveis? Abra Provérbios capítulo 12, verso 20. Ou vamos trazer para o nosso lado
Vamos nos cercar de pessoas que sejam enganosas, pessoas que sejam falsas. Provérbios 12, 20. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegrias têm os que aconselham a paz. Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Pessoas que são tagarelas, que mostram pelo seu falar a estultícia que existe no seu coração. Abra Provérbios capítulo 20. Ou será que vamos buscar conselhos, amizade e intimidade com pessoas que nós não podemos confiar? Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Verso 19. Ou então aquele que é mexeriqueiro. O mexeriqueiro revela o segredo, mas não te metas com quem muito abre os lábios. E verso 22 do mesmo capítulo. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera no Senhor, e Ele te livrará. Será que nós iremos procurar a palavra de Deus, conselhos que vão guiar o nosso caminho, por meio de pessoas que são incorrigíveis, falsas, tagarelas, que não merecem confiança? Porque a vida monstruosa e o egoísmo desses homens, dos perversos, os cega e os impedem de ter uma perspectiva correta da realidade. Por isso o justo não deve se associar com o perverso. Olha que Provérbios capítulo 24, verso 1 vai dizer: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Abra Provérbios capítulo 13, verso 20. Provérbios capítulo 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. E agora abra 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Onde eu vou procurar um bom conselho? O que eu preciso fazer? Eu estou em dúvida em que atitude eu devo tomar. Imagine, você tem uma perspectiva de trabalho, você está numa situação, vamos dizer assim, mais ou menos confortável, mas aí surge uma oportunidade fora do país, ou mesmo fora do estado. Excelente oportunidade de trabalho, vai ser muito bom, eu vou ganhar o dobro, vou ter tempo para fazer outras coisas, até tempo com a minha família. Mas ali não tem igreja. Ali não tem igreja. E aí você vai se aconselhar com uma pessoa que não teme o Senhor. Um irmão notoriamente mundano. Qual o conselho que ele vai te dar? Rapaz, não perde a oportunidade não, vai embora. Faz como Ló, olha a campina e vai. Vai. E aí ele segue o conselho. E geralmente o fim é o mesmo que Ló teve. Perdeu completamente a sua família. Perdeu a sua paz. Por causa de dinheiro.
O justo serve de guia para o seu companheiro. Aonde nós estamos ouvindo conselhos para a vida? Quais são as vozes que nós temos ouvido? É a voz do mundo ou a voz da palavra de Deus? E seguir essa voz é complicado. Jesus mesmo disse: quem quer ganhar a sua vida nesse mundo vai perdê-la. Nós vamos fazer escolhas. E essas escolhas vão determinar quem nós somos e o nosso futuro. O futuro dos nossos filhos. Eu me lembro quando eu era seminarista numa igreja presbiteriana no Recife, dava aula para os alunos da escola dominical, de adolescentes para jovens. Domingo, quando chegava o segundo semestre do ano, a escola estava praticamente vazia na nossa turma. Por quê? Porque o cursinho colocava aula no domingo, cursinho do vestibular, do Enem, das universidades boas. E aí domingo eles deixavam de vir à igreja. Os pais não só permitiam, mas como incentivavam para ir fazer um curso, porque queriam que seus filhos fossem advogados, médicos, sei lá o quê. Eles estavam querendo o melhor para os seus filhos. Mas esse melhor que eles estavam querendo era um preço muito alto que eles estavam pagando, porque estavam abandonando o dia do Senhor. E sabe quando a gente faz isso? A gente está dizendo que isso que a gente está pleiteando é maior do que o nosso Deus. A desculpa muitas vezes é: você vai todo domingo, uma vez só. Todo domingo. E às vezes você vê esse tipo de conselho dentro da igreja, de irmãos que não tem problema, um domingo só você vai faltar à igreja, não tem problema, não é nenhum. E a gente esquece que esse é o tipo de atitude mais ímpia que existe no coração do homem, porque demonstra egoísmo em todos os sentidos da nossa parte. Porque nós temos 6 dias para fazer toda a nossa obra. E um dia para nos dedicar exclusivamente ao culto e adoração. Mas sabe o que acontece? Quando nós não damos prioridade no dia do Senhor, a nossa vida também, nos outros dias, não tem como prioridade esse dia. Muitos dizem: o dia do Senhor é todos os dias. E é verdade. Em parte. Porque quando nós falamos isso, nós estamos esvaziando o dia do Senhor. Porque por mais que todos os dias sejam do Senhor, esse é um dia especial, é o dia do Senhor. E para que eu tenha todos os outros dias dedicados a Deus, eu preciso dedicar esse dia. E qual é o conselho que você ouve? Qual foi o conselho na pandemia? Além de ser uma grande mentira: fica em casa, não vai à igreja, vai fazer mal, você está cuidando da saúde dos outros, uma grande mentira. Essa mentira ia contra aquilo que nós temos de mais valioso, que é o culto a Deus, a devoção a Deus. Qual o conselho? E muitos desses conselhos vinham de dentro da igreja. De dentro da igreja. E o que falar da amizade com o mundo? Será que nós vamos pedir para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, não têm a prioridade que nós temos,
não entendem que perder nesse mundo é ganhar, e que ganhar nesse mundo é perder, vão nos aconselhar, vão dizer o que nós temos que fazer em casa, no nosso dia a dia, a relação que nós devemos ter com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, são eles que vão dizer isso. Como foi com Sansão? Seus amigos íntimos? Olha o que Matthew Henry diz. Há uma verdadeira excelência na religião. Ela enobrece os homens, inspira-os com princípios generosos e os torna firmes e consideráveis. Esta é uma excelência que tem grande valor aos olhos de Deus, que é o verdadeiro juiz da excelência. Por isso, em nossas amizades, devemos buscar pessoas que temam ao Senhor de todo o coração, porque os homens justos têm um valor intrínseco e inquestionável, produzidos por uma religião do coração. E é isso que faz toda a diferença. É Deus no coração dos homens. Até mesmo quando somos perversos, o nosso coração, por sermos do Senhor, ele sangra, ele sente, como Davi sentiu muitas vezes, e como muitos outros santos que pecaram e sentiram a dor no seu coração. Por quê? Porque eram homens de religião, homens tementes a Deus. E é esse temor que faz diferença, não somente na vida de um homem, mas na vida de uma sociedade. É algo que vem de dentro do coração, ou seja, que vem do poder de Deus no coração do homem. Mas olha o que o verso 26 vai dizer: mas o caminho dos perversos os faz errar. A ideia aqui do verso, percebam, o justo serve de guia, mas o caminho dos perversos, percebam que ele está dizendo aqui, olha, o justo tem um caminho que é reto, tem um caminho que é justo, tem um caminho que é bom. E é esse caminho, ou essa instrução desse caminho que nós devemos ouvir por meio dele. Mas a relação que nós temos aqui é que aquilo que o homem faz, a maneira como ele se comporta, demonstra aquilo que existe dentro do seu coração. Uma vida transformada, um caráter modificado pela graça de Deus, por meio do Evangelho. Por isso ele pode servir de guia. Por isso um homem pode procurar, como diz ali literalmente, sair à procura de um amigo de confiança, porque ele sabe que a palavra que vai vir da boca dele é aquela que caminha para a vida. Na vereda da justiça está a vida, verso 28. E no caminho da sua carreira, não a morte. Mas percebam aqui algo sensível que esse verso quer nos dizer. Mas o caminho dos perversos faz errar. Isso quer dizer que os perversos não dão ouvidos à sabedoria, porque se o caminho deles faz errar, o caminho deles não é um caminho de vida. E como é que eles podem ensinar, como é que eles podem nos instruir se eles não ouvem? Se eles não dão ouvidos à sabedoria divina? E além disso, eles não têm amigos que os conduzam pelos caminhos da retidão, porque as conversações, elas mudam o comportamento de um homem. Esse é o princípio de 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más conversações corrompem os bons costumes, como também as boas conversações, a instrução de vida transforma. E por que isso? Porque eles odeiam a sabedoria. Provérbios capítulo 12, verso 1.
Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A Escritura está dizendo que o caminho desses homens, a maneira como eles vivem, faz com que eles errem continuamente. O caminho do perverso é uma vereda escura. Por quê? Porque ele está cego na sua própria estultícia, na loucura do seu coração. Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, por não dar atenção ao ensino, ele anda errado, ele é errante. Provérbios capítulo 10, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. E perceba que não é qualquer ensino que está sendo dito aqui. Existe uma expressão que tem sido usada por esse governo e por muitos dos seus correligionários. Eu acho tão interessante, tá? Como se usa textos bíblicos constantemente por meio desses homens ali, nesse governo, o que nunca houve anteriormente. E a gente sabe que existem pessoas católicas ali, existem evangélicos também, mas de uma forma ou de outra a palavra de Deus está sendo exaltada. Eles usam aquele texto de João, 8, conhecereis a verdade vos libertará. E por mais que essa verdade esteja relacionada a Cristo e ao Evangelho, esse é um princípio que norteia todo mundo e toda a realidade da humanidade, porque a verdade, ela sempre é transformadora, porque é a realidade. E como realidade, ela aponta para Deus, que é o Criador do universo. E esse mundo foi sustentado nesses pilares da verdade, na justiça, na retidão e na santidade de Deus. Por isso que essas coisas têm a força que têm. E por mais que elas queiram ser suplantadas, elas sempre surgirão. Seja com uma relação direta com o Evangelho, seja com uma relação indireta, na ciência, por exemplo, nas descobertas da história, na arqueologia e em todas as outras disciplinas. É interessante porque a cosmovisão vai mudar o entendimento das coisas, mas a verdade vai estar ali, gritando, como nessa grande mentira que é o evolucionismo, que não se sustenta mais, não tem como se sustentar, e outras coisas que os homens buscam, e pela perspectiva e pela maneira como veem a coisa, às vezes não chegam àquela verdade objetiva, mas ela grita, e num momento determinado ela aparece. Em todas as áreas do conhecimento é assim. Por isso que a ciência está sempre mudando. Está sempre em movimento. Porque as pistas da criação do universo e de todas as coisas estão nesse mundo. Pistas. Porque a resposta está aqui. A resposta está na palavra de Deus, e é somente pela fé
que essas coisas são alcançadas. Por isso que eles ficam se debatendo em Big Bang, em teorias, nunca reconhecendo, porque só temos pistas na natureza. O que temos de objetivo na criação é a palavra de Deus. Tudo foi criado do nada. Tudo veio a existir. É a peça que falta. Mas eles não aceitam. Eles não querem. Por isso andam errantes. Abra 2 Reis, capítulo 21, verso 8 a 9. E principalmente na fé, na religião. Olha o que diz: não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dê a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Andam errantes, porque não consideram a palavra de Deus. Por isso o caminho do perverso sempre leva ao erro, nas suas melhores intenções. Eles chegam perto, mas é como duas linhas paralelas, próximas, que nunca vão se encontrar. Abre Isaías capítulo 3, verso 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Esse verso se refere aos perversos que se desviam moralmente do caminho certo, mas o caminho dos perversos os faz errar. E esse caminho dos perversos deve se referir também aos problemas que lhes sobrevêm por causa disso. Por causa de andarem errantes, eles se perdem nesses caminhos e se deparam com a própria calamidade. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando o livro de Provérbios diz, nós vimos isso, que é preferível uma casa que haja felicidade, se coma com frugalidade, com simplicidade, numa casa onde tem abundância e ódio. Às vezes nós olhamos para esse mundo e nos enganamos, achando que as pessoas que estão vivendo de forma a desfrutar dos seus bens materiais, elas estão satisfeitas e felizes. Porque a promiscuidade, e aí eu poderia dizer a prostituição, não a prostituição paga, mas uma pessoa que não tem um compromisso e vive se relacionando com várias outras pessoas, a homossexualidade, que é um pecado da depravação do ser humano, a liberdade sexual e todas as outras coisas relacionadas a isso, trazem infelicidade, trazem destruição. Porque o pecado, aqueles que amam o dinheiro e vivem por meio dele, por mais que não tenham uma vida errante, que é muito difícil, porque o dinheiro compra tudo, né? E o homem se sente tentado a ter todos os prazeres que ele não pode, que o dinheiro pode dar. Mas mesmo que tenha uma vida moral correta, mas que se dedica ao trabalho exclusivamente, aquilo é a sua vida, ele vai perceber que seu coração está vazio, um abismo, porque aquilo não supre
a necessidade do seu coração. Por isso que os homens ficam buscando determinadas coisas, se enganando, com prazeres momentâneos, até chegarem em estados deprimentes, com uma entrega total a determinados tipos de comportamentos, porque estão querendo tapar um buraco que existe no coração do homem. Acho que essas coisas só podem ser fechadas com o Evangelho da graça de Deus, com a simplicidade do Evangelho da graça de Deus. Olha o que Matthew Henry fala: os ímpios fazem mal a si mesmos, eles andam por um caminho que os faz errar, parecem não ser somente um caminho agradável, mas erram o caminho correto. Esse caminho é tão agradável para a carne e o sangue, que eles se lisonjeiam com uma opinião que não podem estar errados, mas não conseguirão seu objetivo, nem desfrutarão o bem pelo qual esperam. É tudo embuste. Por isso o justo é mais sábio e mais feliz do que o seu próximo, que ainda assim o despreza e o humilha. É interessante como esses dois versos estão ligados, né? A ansiedade do coração do homem só pode ser consumida quando a boa palavra de Deus era trazida, quando essa boa palavra vem ao coração do homem. E é essa palavra que anima esse coração. E quem é o instrumento disso? É o justo, que serve de guia para o seu companheiro, porque os seus caminhos são caminhos retos, são caminhos de justiça, ao contrário do caminho dos perversos, porque são cegos, não conseguem ver o caminho da justiça, andam por caminhos errados, e por esses caminhos trazem sobre si mesmos, por causa das suas ações, as consequências nefastas do pecado. Por isso, a preocupação e a advertência de uma estação chamaram a atenção aqui do filho de Roboão, a gente pode dizer assim, dos filhos de Deus, para não se deixar levar pelas mentiras do mundo, para não seguir esses caminhos. Eu gosto de me lembrar de um episódio em Apocalipse, apesar de não ter esse aspecto, mas é um exemplo muito bom do que o pecado faz na vida do homem. Quando João está diante daquele livro, e ele se entristece, ele chora, porque ninguém poderia abrir o livro. E aí, aquele livro, ele come aquele livro, e parecia doce a sua boca, e quando ele engolia era amargo, e ele estava falando ali do que iria acontecer, dos juízos de Deus sobre a humanidade por causa do pecado, e o único que poderia abrir aquele livro era o Cordeiro. E é interessante porque essa imagem, apesar de mostrar uma outra coisa, é uma imagem muito significativa, quando queremos apontar os efeitos do pecado, porque ele sempre é doce ao nosso paladar, mas amargo ao nosso estômago. Amargo ao nosso estômago. Esse é o caminho do perverso. Esse é o caminho da injustiça. Doce inicialmente, mas amargo, como o absinto no final. E aí no verso 27 ele diz assim: o preguiçoso não assará sua caça. Percebam que ele está transitando entre o trabalho diligente e a boa palavra. E o que
O livro de Provérbios está querendo mostrar aqui que uma coisa está ligada à outra. Por isso que ele está fazendo essa relação. Às vezes nós olhamos e parece que as coisas... Não, ele está falando aqui, depois começa a falar sobre outro completamente diferente. Qual é a relação? Essa relação já é feita desde o início, lá nos primeiros versos. E ele vai desenvolvendo isso, mostrando que essas coisas estão intimamente ligadas. A boa palavra, aquilo que sai da nossa boca, o nosso discurso, com quem nós somos, ou seja, aquilo que nós fazemos. E aí no verso 27 diz assim: o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. E essa estrutura antitética, ela está contrastando claramente uma pessoa negligente com uma pessoa diligente. Mais uma vez. É o que nós vemos lá no verso 24. E é interessante porque o verso 24 ressalta o resultado do comportamento desses dois homens. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. E aqui nesse verso, nós vemos a figura desses dois homens por meio de um exemplo de diligência e preguiça. Lá ele dá os resultados, aqui ele dá um exemplo dessa diligência que vai levar ao domínio, ao governo, e dessa negligência que leva à escravidão. Se nós olharmos para o texto, ele diz assim: o preguiçoso não assará sua caça. E para se caçar exigia habilidade, planejamento, paciência, grande esforço, como lavrar a terra. Aqui a caça não representava uma folga ou diversão. Antigamente, século XVII, século XVIII, XVI, por aí, né? Os reis saíam para a caçada. A caçada era um momento de distração. Mas essa parece não ser a ideia aqui. A caça era algo planejado. Interessante que na cultura brasileira, ou seja, entre os indígenas, por isso que muita gente diz que índio é preguiçoso, entre os indígenas, as mulheres trabalhavam na lavoura, porque trabalhar na lavoura era trabalho feminino, e os homens caçavam e iam para a guerra, porque eles viviam guerreando entre as tribos, um domínio, né? O índio é tão bonzinho, né? Coitado, não tem pecado. Viviam em conflito, e o conflito é sempre o quê? Terra, posse, um lugar para cultivar. Eles eram nômades, eles estavam num lugar, e naquele lugar eles acabavam com os recursos naturais daquele lugar, saíam dali e iam para o outro. É porque eram grupos pequenos. Se fosse um grupo como o nosso, acabava o país, o mundo acabava. Porque essa era a cultura deles. Chegava ali, usufruía, não plantava, não tinha a ideia de um plantio permanente. Usava, acabou ali, saía da lá e ia para outra. Essa é a cultura indígena. E as mulheres eram responsáveis por isso. Esse era um serviço feminino, porque os homens caçavam e iam para a guerra. E a caça durava 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana. Eles voltavam com comida para toda a aldeia. E quando eles não estavam caçando, eles estavam descansando, dormindo, ou se preparando para a guerra. Aí você vê na cultura dos índios brasileiros, né? Alguns que sobem árvore, botam formiga no corpo para dizer que foi homem e tal. Ritos de passagem do jovem para o guerreiro. Agora você é um guerreiro, agora você é um homem, você tem uma responsabilidade. Você não vai ficar mais com as mulheres, cuidando da casa e da lavoura. Você vai sair com os homens. E essas caças eram programadas. Eram coisas trabalhosas, cansativas. Exigia esforço. Não era diferente naquela época. E a ideia aqui é que ele levou para a sua casa, levou sua caça para casa, mas é preguiçoso demais para prepará-la. E é pouco provável que o preguiçoso tenha planejado e se esforçado para pegar essa caça, porque não faz parte da sua ideologia,
E a tradução aqui proposta implica que ele não obtém um alimento mais facilmente disponível para sustentar sua vida, pegando ou preparando. Ou poderia ser alguém que não termina o que começa. Alguém que começa algo, caçou, mas joga fora as oportunidades. Bruce Waltke faz o seguinte comentário. Ele diz assim: como o incorrigível morre de fome espiritualmente em meio a um ensino abundante, assim o preguiçoso morre de fome fisicamente em meio ao alimento abundante. É alguém que joga fora as oportunidades por preguiça. As coisas estão à sua disposição, mas ele não quer ter trabalho. Ele é preguiçoso. E vejam como esse tipo de comportamento está aliado a uma atitude de impiedade. Impiedade. O negligente, o displicente, o preguiçoso é um ímpio. Por isso, a importância de nós, pais, não fomentarmos na vida dos nossos filhos esse comportamento, esse sentimento que existe no coração do homem. A facilidade. Tudo que é fácil é melhor. Essa é a premissa do ímpio. Veja o que Matthew Henry vai nos dizer. Aqui temos aquilo que nos pode fazer odiar a preguiça e o engano, pois a palavra aqui, como antes, significa as duas coisas. O homem enganador e preguiçoso assa o alimento, mas aquilo que ele assa não é aquilo que ele mesmo caçou, é o que os outros se esforçaram para obter. E ele vive do fruto do esforço alheio, como os zangões das colmeias. Ou mesmo que os homens enganadores e preguiçosos tenham obtido alguma coisa pela caça, pois os esportistas raramente são homens de negócio. Assim, e ainda assim não assam depois de obtê-la. Eles não têm consolação nisso. Talvez Deus, na sua providência, os prive desta consolação. Olha que interessante que Matthew está dizendo. Que por causa do pecado deles, eles são privados dessa satisfação que é comer do fruto do seu trabalho. E por quê? Porque eles não trabalharam para isso, eles não se importam com essas coisas. Eles são tão preguiçosos que eles querem receber. Eles não querem produzir e dar. E isso mostra a impiedade no coração do homem. A facilidade que muitas vezes nós desejamos mostra o pecado no nosso coração. Porque a Escritura vai dizer que as coisas fáceis nem sempre são as melhores. Nem sempre são as melhores. E que somente por meio de um trabalho árduo, duro, que o homem chega a alguma consolação. Mas olha o que ele diz na segunda parte: mas o bem precioso do homem é ser diligente. Perceba, o preguiçoso não assa a sua caça porque é preguiçoso, é negligente. Mas ele vai dizer que a riqueza está no homem ser diligente. E aí a gente vai voltar àquele mesmo pensamento, que a diligência traz o quê? Riqueza. Que a diligência procura o quê? Gera o quê? Supre necessidade. O diligente é aquele que governa. O contraste aqui é o diligente aproveitando a graça comum, benevolente de Deus e assa a caça que os campos abundantes lhe oferecem.
Essa expressão traduzida aí por bem precioso, literalmente é riqueza preciosa da terra. A ideia é que o diligente aproveita todos os recursos que estão à sua disposição, ou seja, que Deus dá para produzir algo para si e, consequentemente, para a sociedade. Ele aproveita as oportunidades. Ele vê essas oportunidades e vai atrás delas. Porque ele entende que é o Senhor quem está proporcionando isso. E se é o Senhor que está proporcionando isso, e se isso é um desejo do meu coração, demonstra claramente que aquilo que eu estou desejando no meu coração representa a vontade de Deus. Mas cuidado com isso. Porque os seus desejos podem ser desejos pecaminosos. E a oportunidade que se coloca na sua frente pode ser um teste da parte do Senhor. Não foi com Israel, para ver se eles amavam realmente ao Senhor, ou pode ser o próprio inimigo abrindo uma porta para a sua destruição. Como saber? Simples. É somente ter a palavra de Deus no coração. Mas se se tornar difícil para mim, se for uma situação muito subjetiva, procure um amigo íntimo, porque o justo serve para guiar o seu companheiro. Por quê? Porque o caminho do justo é a vida, e nesse caminho não há morte. É o que diz a palavra do Senhor. Veja que Matthew Henry fala, mais uma vez, concluindo esse verso. Ele diz assim: temos aqui nesse verso aquilo que pode nos fazer amar a diligência e a honestidade. A essência de um homem diligente, que embora talvez não seja aparentemente grande, é preciosa. Ela vem da bênção de Deus. O homem diligente tem sua consolação nela. Ela faz bem tanto a ele como a sua família. Ela é o seu pão de cada dia, não o pão da boca de outras pessoas. E por isso ele vê que Deus lhe dá este pão em resposta à sua oração. Por isso que Salomão termina: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Porque esse é o caminho da justiça. Com relação ao trabalho, com relação àquilo que eu produzo com as minhas mãos, o caminho da justiça vem de uma atitude de integridade e responsabilidade com aquilo que eu faço. Vai mostrar o que eu tenho no meu coração. Quando eu sou diligente, responsável, justo, honesto naquilo que eu faço, eu estou trilhando o caminho da vida. Nesse caminho não há morte. Quando a Escritura diz isso, está muito acima de você ser aceito pelas outras pessoas, de você estar nas melhores funções, que é o pensamento, principalmente desse evangelicalismo, né? Nós devemos ser colocados lá em cima. Eu não posso ser cauda, sou cabeça. E você pode ser cabeça sendo cauda. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, sendo um empregado, sendo um servo, sendo um faxineiro, sendo um lixeiro, sendo um porteiro. Se você for um homem que teme ao Senhor, o suprimento e o sustento virá, e você vai viver em abundância naquilo que você tem, porque é a promessa do Senhor. Por que isso? Porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam. E o Senhor não dispensa, como um pai com o filho. Ele não retém, mas Ele é abundantemente dadivoso para conosco. Que Ele é o nosso verdadeiro Pai.
Nós somos seus filhos por criação, porque fomos criados, somos criaturas dele, e somos filhos por adoção, porque não temos a natureza dele, não fomos gerados por ele, como Cristo é eternamente gerado pelo Pai. Mas todos aqueles que são filhos, todos aqueles que estão em Cristo, recebem da mão do Pai, por meio de Cristo, a sua filiação. Para aqueles que o Senhor tem como filhos, as bênçãos e as suas misericórdias, elas são derramadas de forma profusa em nossas vidas. É por isso que esse livro foi escrito. Esse livro não foi escrito para Roboão ou para os judeus ali naquele tempo. Esse livro foi escrito para a igreja em todos os tempos. E o que nós temos aqui são as virtudes daquele que veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Ele foi todas essas coisas na sua pessoa encarnada, para que nós, por meio dele, tenhamos vida, e vida abundante, vida eterna, que já se manifesta nesse mundo. E essa vida eterna se manifesta aqui em Provérbios, nesse capítulo 12, por meio de um trabalho diligente, e por meio de uma boca que louva ao Senhor e que propaga os seus caminhos. É essa vida eterna que está sendo oferecida aqui, por meio dessas virtudes. Esse é o caminho que o Senhor Jesus Cristo disse, que passa por ele. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, é vem ao Pai, porque o caminho para o Pai é Ele, porque Ele também é Deus. Vamos orar, vamos abaixar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, tudo aquilo que fizemos aqui nesse dia, Senhor, as orações, as súplicas, ó Pai. Senhor, ouve as nossas orações, ó Pai. Que a tua igreja continue orando, principalmente no dia 7 de setembro, Pai. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. E que a tua boa mão esteja, Senhor, apesar de nós, agindo em nossas vidas, ó Pai. Queremos continuar tendo liberdade, Senhor, não sermos constrangidos, ó Pai, a nossa fé ou no nosso procedimento, vendo uma vida de santificação e honra ao Senhor. Mas se essa for a nossa parte, que o Senhor esteja nos dando graças, ó Pai, nos dando a tua graça para vivermos tempos difíceis e não retrocedermos. Fica com o teu povo, ó Pai, que essas palavras, ó Pai, fiquem no nosso coração e que elas possam, Senhor, criar, Senhor Deus, em nós um espírito, Pai, quebrantado, contrito, firme diante do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.